Ela é escritora, poeta, atriz, dramaturga, professora. Nascida em Bragança Paulista, ela é hoje cidadã de tantos lugares por onde passeia com a sua escrita. Em 2013, ela defendeu a sua tese de doutorado com o título Imagens para Voz, Colheita Teórica, Colheita Prática e os Diários da Atriz, em que investiga a imaginação e a voz no trabalho do ator. Tem 4 livros publicados e, como se não bastasse tanta coisa, ela ainda toca o Escrita Matinal, um espaço de prática de escrita coletiva, além de oferecer oficinas teatrais de escrita em diferentes espaços. Em um trecho do seu livro, Um Prefácio para Olivia Guerra, lançado pela HarperCollins, em que a escrita é múltipla e curiosa, ela nos diz assim: no hall do teatro, depois do grande público, ficamos nós, os importantes que ganham champanhe. Tim, tim, tim. Um viva a morta. Viva, viva, viva. Eu conversei com críticos e fãs e autografei caderninhos com a cara dela e livros dela e canecas dela. Uma menina pediu para que eu escrevesse como se fosse ela no peito. Iria tatuar. Minha letra aqui, espanto, é igual a dela. Camisetas também. Um boneco com sua frase mais clichê. Os olhos de luto, as suicidas quase. Os voadores quase. Os gênios todos. E ele, nada. Ele não tinha nada naqueles olhos nem naquele corpo. Não tinha luto, nem emoção, nem poesia, nem água. Ele. Ele olhou diretamente para os meus seios. Senti que eu estava dançando as vértebras sem querer. Com vocês, minha gente querida, Liana Ferraz. Muito, muito obrigada por ter topado esse convite. Ah, minha linda, eu sei lá, essa apresentação deu uma mexida aqui comigo. Porque você fez coisas com ela, assim, com ela, com a apresentação, que não se costuma fazer por aí, que é pegar a minha tese, eu assustei, e pegar um trecho do prefácio, né? Porque os meus outros livros, eles são mais fáceis da gente pegar trecho, porque são poemas, textos curtos e tal. E aí você pegou um trecho do romance e um trecho muito lá do B do romance, mas que eu adoro esse capítulo. Então você foi acertando, assim, foi fazendo um gol atrás do outro, e eu falei, gente, eu vou começar a gravação chorando, sabe assim? Me deu um negócio, me deu um coisinho, assim. Obrigada, Jana. Já tô super contente de ter aceito esse convite, só de ter escutado essa apresentação. Que coisa boa, e eu tô feliz que você tá aqui. E se você tá chegando aqui agora, eu sou a Jana Viscardi, esse é o podcast Escrever Sem Medo, um espaço para a gente falar de textos, de escrita, dos medos e das alegrias em torno desse processo, com escritoras que vão contar para a gente se dá mesmo para escrever sem medo. Eu queria começar te perguntando um pouco, para você trazer para a gente como que é essa sua chegada na escrita. Eu sei que são perguntas que às vezes acontecem por aí, mas eu queria mesclar todas elas num lugar só, para pensar um pouco essa chegada na escrita, né? E por que eu gosto de fazer essa pergunta? Porque acho que muitas vezes vem de um lugar muito idealizado, né? É tudo tão idealizado quando a gente fala de escrita, parece que vem de um lugar tão mágico, uma inspiração única, enfim. E que eu sempre gosto de saber como é que você acha que começou, se você tem memória de como isso começa em você, se é uma coisa mais inusitada ou planejada, enfim. Eu consigo agora olhar para trás e identificar algumas coisas que antes eu não sabia que elas eram coisas e eu achava que era só a vida acontecendo, né? Ahn, Olhando para minha infância, olhando para a criança que eu fui, olhando para tudo assim que eu consigo ter acesso, eu percebo que eu sempre fui da palavra. Que não era uma coisa assim, tô vivendo aqui minha vida e tem ali uma aula de redação e tem ali um livro e eu entro em contato com isso. Não, eu enxergo palavra, eu enxergo fazendo virar palavra. Eu fiquei muito tempo, inclusive, pensando, e ainda não é uma questão resolvida para mim, se eu penso imagem ou se eu penso palavra, é uma dúvida que eu tenho. E, a, e acho que isso oscila muito.
E tenho essa recordação, então, pegando assim, né, lá os primórdios, porque eu acho que essa é uma pergunta, ela é muito corriqueira, ela é muito feita, mas ela é muito difícil de ser respondida. Porque pegando lá nos primórdios, eu me vejo com a mesma semente da escrita e da escritora, mas operando a vida que nem uma criança, fazendo coisas. Mas é isso, de repente, o contar a coisa que eu tinha passado no dia, para mim já tinha Eu, eu cuidava das palavras que eu ia usar, eu queria que aquilo gerasse algo na pessoa que estava ouvindo, eu queria que de alguma maneira aquela combinação fosse divertida para mim e para o outro. E esse é um cuidado que eu achei, não, todo mundo é assim. E hoje eu penso que não, que as crianças só estão contando coisas, as criancinhas não estão pensando se aquilo que é o texto, né, que está sendo produzido pela voz, tem um impacto, gera afeto, como é que eu trabalho, como eu edito, como uma palavra fica melhor que a outra. Então eu realmente acho que eu nasci meio assim, meio virada assim virada para a palavra, sabe? Já olhando assim um pouco o mundo desse jeito. Agora, disso a fazer disso uma profissão, aí tem a ver muito com escolha mesmo. Acho que tem esses dois elementos muito fortes. Um que é o elemento talvez que a gente possa até atribuir certa coisa mística, sobrenatural, vocação, sei lá o quê, que é um elemento que eu não tiro da mesa, mas tento não fazer dele a cartada final, assim, mas está na mesa, né? A vocação está na mesa, de alguma maneira existe ali uma coisa que sempre aconteceu do jeito que eu penso o mundo, do jeito que eu me comporto. Mas eu fui não sendo até não poder mais não ser. Então isso foi acontecendo em mim, eu falava, pô, tem um jeito de fazer, mas eu fui fazer faculdade de nutrição, por exemplo. A minha primeira faculdade é nutrição. Eu sou nutricionista. Então era quase como se assim, eu sou artista, sei disso, mas para que vamos mudar de assunto, né? Assim, em determinado momento eu falei, não, é isso, a vida passa, aquele momento que você tem uns momentos que são muito marcantes, assim, que você nem sabe bem porquê, às vezes você tá olhando uma árvore e você tem uma tremenda epifania e fala, você pode falar palavrão aqui? Pode. Claro Não, que porque eu pode tudo. que eu ia falar assim, que a gente tá olhando a árvore e fala, foda-se, vou fazer, sabe? Assim, não tem exatamente algumas coisas existem esses acontecimentos marcantes, mas outros são decisões que sei lá de onde vem. E eu tive isso, vou fazer artes cênicas, porque eu não poderia mais viver como outra coisa que não fosse artista. E eu sou uma pessoinha criada e curtida na novela, né? Na Rede Globo. Minha Claro. casa é assim, o som do pai, da mãe, da irmã e da TV. É assim, a família. A TV é a Sim. família junto. Então, para mim, a referência de artista, de pessoa que está fazendo arte e que está tendo sucesso também, né? Tem essa coisa do que é, assim, como mirar essa imagem do sucesso em alguma profissão, é atriz, era atriz, né? Ser atriz de TV. E comecei uma trajetória aí que foi virando muito outra coisa, mas eu fui para essa parte. No fundo, eu estava querendo contar histórias e inventar livremente, inventar com diploma, sabe? Vamos inventar, só que eu tenho um diploma que diz, pode inventar, inventadora oficial carimbada. Então fui lá atrás desse diploma de inventadora oficial, sempre com a palavra muito forte, mas descobri também uma coisa que eu sei, sempre soube, que eu tenho muita vontade de brincar com o meu corpo, de brincar com a minha voz e disso ser uma coisa que vem junto, né? Isso ainda está na minha escrita, né? Mas isso eu falo mais pra frente. Então a palavra ganhou outro tamanho, ganhou outro peso e ganhou de fato uma concretude da coisa viva. O teatro é muito importante para mim, especialmente hoje em dia que eu me chamo de escritora antes de me chamar de atriz. Sou escritora e atriz, isso inverteu um pouquinho e é sutil, mas é muito. Ainda hoje eu falo, o teatro é fundamental em tudo que eu faço.
Mas lá naquela época eu tinha uma coisa assim, não, eu precisava sempre da palavra junto, junto. Então, vamos escrever uma cena, quem escreve? Eu. Vamos escrever uma sinopse para peça, quem escreve? Eu. Vamos escrever um projeto, podendo ser poético, eu, tendo que ser burocrático, eu não, porque eu nunca consegui. Eu nunca consegui, eu sou da palavra, mas sou da palavra poética. Que é outra coisa também que demora pra gente assumir, né? E veja, você foi falando aí da minha tese e tudo mais, altas crises com isso, mas todo espaço que eu podia ocupar com palavra poética, eu dizia eu, levantava a mãozinha e falava eu vou. E isso foi ficando muito grande, muito grande. De às vezes eu curti mais o pensamento da cena, a elaboração, a imaginação da cena do que de fato estar ali como atriz. Embora eu seja uma boa atriz, assim, eu tenho uma coisa que também estou assumindo aos poucos, porque a gente tem essa coisa de se autoelogiar, não pega bem, etc. Também não estou desencanando disso, estou falando, eu sou uma boa atriz. Mas mesmo sendo uma boa atriz, era sempre mais legal pensar o projeto, era sempre... Então eu ia pro teatro de novo já querendo escrever uma outra história, mas não, eu tinha que fazer aquela ainda. Então entrou uma coisa aí muito interessante. E aí 2018, é super recente, às vezes eu paro para pensar, nem eu acredito. Eu no meio de tudo isso, atriz, tendo feito a minha tese, tendo feito... Eu não fiz dissertação, porque eu pulei da qualificação do mestrado para o doutorado direto com o material. E aí depois fiz o pós-doc, mesmo com tudo isso, eu tinha a sensação de que o que eu estava gerando para o mundo, assim, digamos, com as aulas ou com esse corpo-voz no palco, não era a minha matéria mais preciosa, que eu queria tirar esses lugares que fazem né, esses veículos, assim. Então, escrevo e falo o meu texto. Então, eu estou com esse corpo-voz entre nós. Eu queria essa coisa da palavra e a pessoa que lê a palavra. E decidi também, numa epifania, olhando a árvore, foda-se, que ia ser escritora. Assim, falei, pronto, acabou. Chega essa história, que, né, 2018, tinha quantos anos? 30 e... Aquelas que não sabe fazer conta, né? Tinha 36. Falei, agora tá bom já também, não dá mais, para com essa história, vamos tentar. Então foi assim, mulher, foi num susto, mais um susto. A escolha foi um susto, de nossa, eu escolhi, nossa, decidi, nossa, vou. Mas é óbvio, para mim é muito óbvio ser escritora. Mas eu poderia nunca, já estava lá, mas eu poderia nunca ter sido, se eu não tivesse decidido em algum momento. E a partir do momento que eu decidi, aí é um negócio que é uma coisa que eu tenho muito também, aí é trabalho, eu sou muito trabalhadora, eu sou operária, não é nem que eu sou trabalhadora, eu não sou uma empresária, eu sou uma operária. Aí eu decidi, Uma operária da da palavra. palavra, eu decidi que eu ia ser, aí é isso, então eu sou, então eu bato ponto, então eu assumo aqui esse lugar que daí não tem nada a ver com aquela... Tem ali um pouco a fumacinha do sonho, mas o real do trabalho se estabeleceu para mim de uma forma muito, muito contundente desde que eu decidi ser escritora. Acho que tem esse ponto de virada. Eu sempre fui, mas a partir do momento em que eu decidi ser escritora, eu passei a ser uma operária. E isso é muito bom. Eu vou aproveitar esse gancho. Eu tenho vontade de fazer várias perguntas para você, mas eu vou aproveitar o gancho para falar um pouco da questão Você falou de ser operária, né? Eu fico com a sensação de quando se fala, por exemplo, sobre escrita criativa ou sobre criatividade, como se as ideias fossem brotar, sei lá, do além, né? E quando você fala da questão de ser uma operária, eu já entendo de outra maneira, né? Que é um trabalho diário, cotidiano ali, de ir fomentando essa curiosidade ou essa criatividade, né? Então, e você é alguém, inclusive, que tem justamente um projeto que tem uma relação com a questão da escrita criativa. Conta um pouco pra gente como é que você se conecta com a criatividade, como é que isso faz parte da sua vida, do seu cotidiano, considerando a escrita como um ofício, né, pra você. Sim.
a partir do momento que a escrita, entendendo que a escrita sempre esteve em mim, eu sempre convivi com a criação, com a criatividade, com a vontade de transformar coisas em outras coisas. Eu sempre tive isso. Mas eu podia não ligar para isso. E eu podia também não me preocupar caso isso oscilasse, ou enfim, eu tinha outras tarefas, né? Para pensar e estava ali a coisa acontecendo. Quando eu falo dessa relação de operária, não é que isso se perdeu, acho que isso continua, mas eu preciso investigar recursos para que isso não dependa de um acaso. Acho que é essa a principal Uhum. diferença. Pode Sim. acontecer da inspiração vir do nada, de eu ter uma grande ideia, mas eu sei que são momentos muito específicos, que quando você não trabalha com isso, eles te bastam, porque você tem a ideia, escreve, brinca, mostra, faz, né, uma coisa que está ali no campo da ludicidade, ou sei lá, vou me conhecer por meio das palavras, sei lá, qualquer coisa assim. Mas quando isso vira vocação, você não pode contar com o acaso. Então, você tem que um pouco mapear, para mim funciona muito assim, mapear as coisas que me aguçam os sentidos, que me dão Sim. faísca. O que me aguça? Ah, me aguça muito ler. Eu sou uma leitora. Então, a partir do momento que eu sou uma operária da palavra, não tem essa de, ai, não gosto, não tô afim de ler. Não tem essa, entendeu? Tenho que ler. Aí tem as coisas, porque quando a gente se coloca no mundo do trabalho, o mundo do trabalho é muito estereotipado em algumas ações e tudo mais. Mas vou falar uma coisa que é engraçada. Eu tenho uma relação com o sol muito profunda. Às vezes eu tô Uhum. travada, tô assim, porque eu percebo que faz 5 dias que eu não tomo sol, que eu não saio ao ar livre, que eu não deixo o sol queimar a minha cabeça. Sim. Então faz parte do ato de eu ser operária da palavra, eu tomar sol. Isso é Sim. muito estranho para a gente falar quando a gente pensa numa visão estereotipada de trabalho, porque o que ela está fazendo? Ah, está tomando sol na piscina, está tomando sol na praça. Mas eu também já assumi que eu tenho alguns recursos que são disparadores criativos que não vão corresponder à lógica do trabalho, muito provavelmente, mas que Sim. nem sempre descer, tomar sol é uma escolha. Acho que é isso. É uma escolha no sentido do prazerzinho, do gostosinho, do descanso. Sim. Então, acho que essa ativação de recursos criativos como algo que você tem que fazer, porque esse é seu ofício, agora é a principal mudança. Então, a minha criatividade ela mudou a partir disso. Eu sempre fui criativa, eu tenho uma ideia atrás da outra, mas isso nem sempre é bom, porque Sim. eu tenho que também achar recursos de fazer a manutenção daquela ideia até ela virar algo que possa ser compartilhado com o outro. Porque para mim seria muito fácil Hum. ficar escrevendo toda hora. Ah, escrevo e te jogo, escrevo coloco, escrevo. Não, mas tem que voltar, tem que olhar, tem que fazer um projeto, tem que fazer reunião com a editora. Esse é um ficar de novo num lugar que nem sempre é super prazeroso para mim. Se escrever para mim fosse um Sim. hobby, eu acho que eu escreveria todos os dias, talvez eu escrevesse até muito mais do que eu escrevo hoje, mas eu escreveria sempre uma novidade, né? Então, é uma relação com a criatividade, mas a relação com uma criatividade também guiada por mim de alguma maneira e de uma ponta a outra. Eu cuido do processo de uma ponta a outra. Então acho que é meio por aí, Jana, assim, quando tem essa criatividade mais selvagem, mais assim, vamos fazer, vamos criar, sou artista e tudo mais, essa coisa mais oba-oba, que é talvez o que nos coloque nesse lugar de ser artista, você pode fazer as coisas de forma muito intuitiva e muito impulsiva, assim, dá para fazer isso. Mas na outra, quando você faz disso uma profissão, não, de ponta a ponta, ter um cuidado com o processo. Acho que essa é a principal diferença. E aí perceber nesse meu dia a dia quais são os lugares que me alimentam numa criatividade e que me sustentam também num lugar onde eu consiga, além de criar, deixar uma vida possível para o trabalho que é além dessa explosão criativa. Ah, isso é muito bom.
Preciso te falar, porque uma coisa é quando a gente tá tendo um monte de ideias, escreve, vai escrevendo coisas aqui e ali, né? A questão é quais dessas ideias vão se transformar num projeto ou outro. Projeto de maior ou menor porte, que vai ter essa ponta a ponta que você falou, né? Então são. É o que você disse, né? Você pode ter muitas ideias, mas não necessariamente todas elas vão se transformar num projeto completo, algo que você vai levar adiante, que vai ser exposto para outras pessoas, né? E isso é interessante também, né? Porque tem a ver com pensar, de novo, essa escrita, que há projetos que vão ter um fim, entre aspas, né? Quer dizer, serem publicados, ou seja lá o que for, e publicar aqui pode ser visto de diferentes maneiras, mas que não necessariamente todos vão chegar nesse lugar, né? Isso não significa que você não vai escrever minimamente algo, trazer para o papel, sei lá, né? Isso com certeza, assim, acho que tem muita. E esse lugar de ficar escrevendo toda hora, tendo ideia toda hora, ele é muito importante quando você está criando, porque eu tenho sempre a sensação de que se a gente sentar na frente do computador, entendendo que a gente vai escrever o próximo 100 anos de solidão, a gente, primeiro, está muito delirante, e segundo, trava-se, né? Porque assim, então tá, qual é a primeira palavra da próxima obra-prima do século, né? Assim, qual é? Jamais virá, Jamais né? Não, jamais virá. Então, virá. assim, mas tô trazendo isso à tona, claro, de forma hiperbólica, exagerada e tal. Mas esse é um pensamento que eu sinto que passa pelas pessoas quando elas sentam para escrever alguma coisa que dizem: ah, não, eu vou começar aqui a escrever meu livro. Só de você falar essa frase, você já deu 1000 passos atrás da primeira palavra, assim, porque se você tem esse medo de falhar ou essa pretensão de não falhar nunca, sei lá, essas duas coisas caminham muito juntas. Mas você senta e fala, vou escrever meu primeiro livro. Isso tá tão fora de tudo que possa ser criativo, não sei, pensando aqui alto e formulando junto com você, mas porque escrever o primeiro livro é nada, né? Fala aqui, vou sentar e escrever meu primeiro livro. Tá, mas o livro nem existe, você já tá mais com a cabeça lá no seu lançamento e na ideia do livro, enquanto coisa nada, mas um objeto, sei lá, do seu desejo alcançado, ou seu troféuzinho, enfim, que você tá muito longe do território das palavras. Você tá no outro lugar. Então, talvez mais do que sentar e falar, vou escrever meu livro, vou contar essa história, né? Sim, sim. Sabendo, é claro, você fica ali com aquela luzinha ali, tá, isso é livro, tá, tem editora, tá, mas na hora que a coisa está acontecendo, não é nisso que você pensa. Você pensa na história, porque senão você sai de um território que é o território das palavras, e a gente está falando aqui muito de criatividade, né? E acho que a criatividade, no fim das contas, é a gente ficar tentando mesmo acessar os portais, né? Os portais que nos colocam num território onde as palavras vêm brincar, onde a gente brinca junto, tem uma coisa muito de movimento, para mim tem muito de movimento. Às vezes eu entro nesse território da palavra, vou escrever e as palavras estão todas dormindo, exaustas, falando: o que que você está fazendo aqui? São 5 da manhã, volte mais tarde. Não dá, você vai fazer, a palavra não vem, você vai combinar, o negócio não acontece, aí você fala, vou tentar de novo, você tenta, sai um texto ruim, daí você volta de novo num outro contexto, num outro momento, que sei lá o que acontece. Você entra, as palavras estão em festa, te esperando e fala, vamos lá, né? Ai, adorei Eu isso. acho que essa imagem da criatividade é um pouco assim, como eu abro esses portais, como eu faço as palavras dançarem também, ou como eu tenho menos chance de entrar nesses lugares e tá todo mundo dormindo, enfim, acho que tem essa coisa. Mas esse território é um território muito precioso para gente se dar tanta importância nele, né? Então, tem a impressão que quando a gente senta já falando que vai escrever o livro do século, a gente está se dando uma importância que a gente não deveria ter nesse território das palavras, que na verdade é um lugar onde a gente está ali brincando mesmo, dançando, convidando, sendo convidada, né? Então também tem um exercício muito difícil de fazer depois que a gente vira escritora profissional, operária da palavra, que é não colar muito o fazer com a obra final, com o produto, né? Não colar
esse momento que você está, né, nesse território da palavra, não colar isso com o lançamento que você quer que seja numa livraria X ou Y, porque a tendência é a gente ir colando, porque também somos humanos e estamos aí com a agenda cheia, tendo que resolver problema. Mas isso é muito fatal para minha criatividade, muito. Quando eu estou muito colada nas burocracias, eu fico muito. Não pode entrar no território das palavras né, com tanta formalidade. E com uma pressão também, né, de que tem que ser o texto, né? Eu fico com a sensação de que as pessoas ficam imaginando que a pessoa senta e escreve e vai ser o texto, como você falou, né? Sentando solidão. Quando, na verdade, começar a escrever assim é uma pressão imensa, né? Além de não dar muito espaço para as palavras, porque nesse lugar, por exemplo, na burocracia, você fica numa outra coisa, né, numa outra pegada, mas se você se impõe que essa primeira escrita, ou que essa escrita tem que ser perfeita, tem que ser linda, ou seja lá o que for, isso jamais estará pronto, nunca estará pronto, porque é uma imposição muito grande a si mesmo, quando você nem começou ainda, ou quando Total. começou, na verdade, a partir de uma imagem que é muito rígida, né? E muito pouco do movimento que você falou, né? Adorei isso, assim, adorei. Muito bom. E tem o outro também, né, Jana? A gente esquece do outro nessas horas, né? O 100 anos de solidão, ele é. Tô falando desse livro porque é o livro realmente que deu uma mudada total para mim, na minha vida, e eu vejo as pessoas falando, mudou a vida de muita gente. Mas ele é esse livro no outro. E talvez existam muitos livros, se a gente for pensar, sei lá, em termos de qualidade literária, eu acho que tem um imponderável aí que a gente não pode deixar de lado. Tipo, eu não sei, eu posso escrever um livro excelente, excepcional, que poderia entrar para a história da literatura, mas ele pode não ser lido, porque pode ser que naquele momento histórico o mercado editorial brasileiro esteja em baixa, ele não vende, não imprime de novo, acabou. Então, assim, não é tão. Existe o outro nessa história. É a pessoa que lê, é a pessoa do mercado, é o mercado editorial, só aí você já trouxe muitos outros, né, que participam. Muito. Se você achar que é só você tá na sua mão produzir a obra do século, mesmo que você seja essa pessoa genial, que eu também acho outro equívoco, totalmente, mas vamos dizer que isso tudo que você tem para ser, você é. Tá lá sentado diante do seu computador, tudo que você tem para ser, você é. Genial, uma boa ideia, tá dançando com as palavras, nossa, fodona maravilhosa. Meu, veio uma situação X, seu livro não vai ser lido. Já era, entende? Assim. E para além do fato da gente pensar das tantas pessoas que têm projetos incríveis que nem chegam nas editoras. E quantos não devem ter por aí? E enquanto você estava falando de criatividade, você trouxe um pouco a questão dessa rotina, né? Do ir e vir no texto e tal, dessa diferença, que essa criatividade, eu vou parafrasear assim, mas você pode me corrigir, atrapalha, entre aspas, no sentido de que se eu ficar só semeando ideia, 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 só querendo né, colher ideia, você não consegue levar um projeto do início ao fim a cabo, né? Então, como é que funciona a sua rotina de escrita? Como que funciona o seu dia a dia de trabalho? Você tem uma rotina mais específica? Não? Como que ela é? Mulher, agora eu tô numa fase que eu tô apagando incêndio só, sabe assim? Isso muda muito de acordo com cada fase da vida, né? Certamente. Como eu tô em dívida com as editoras e preciso entregar coisa e preciso. Alô, editoras, vai dar tempo, gente. Tenha Gente, vai calma. dar tudo certo, aquelas, né? E eu sou uma pessoa muito rigorosa comigo mesma, assim, em termos de prazo. Todo mundo atrasa, menos eu, sabe? Eu sou essa pessoa. Então eu tenho que entregar nesse dia, eu vou entregar, e aí de repente eu tô ali chorando em cima do computador, mas eu tenho que te entregar, nem que seja 11h59 do dia tal. Eu não preciso esse rigor todo comigo, tá? Então não é um exemplo a ser seguido, é um negócio que eu quero tirar de mim. Mas para dizer que isso fica em mim, eu fico pensando, tem que entregar, tem que entregar. Então eu, no momento, já acho que há um ano, um pouquinho mais, assim, que os projetos eles estão aparecendo um atrás do outro. No momento, eu sinto que eu estou apagando os incêndios no sentido de
Eu já tenho aí, eu tenho 5 livros publicados, né? Mas o primeiro ele é muito independente, acho que ele ficou bem fora, assim, foi só um concurso que eu ganhei, mas eu amo esse livro, que se Ah, chama tá vendo? Eu falei 4 e estão 5. Pronto. Tudo bem, mas é isso, ele não tá mesmo nem aí no Google. Sim. É, eu tenho um livro publicado e outro, 2 publicados de forma independente e 3 que são por grandes editoras e que ainda estão em plena vida. Tão borbulhantes aí. O Sede é impressionante, ele é bombado, então sempre tem alguma coisa acontecendo. O Prefácio, que é meu romance de estreia, eu sinto que ele está em ascensão. Está sendo cada vez mais lido, está nos clubes de leitura, ainda acho que ele está em ascensão. E o Poema de Amor no Divã é um bebezinho, é um recém-nascido, acabou de chegar um bebê. Então eu tenho esses três processos, né, falando assim em termos criativos, que me envolvem também criativamente, porque você falar sobre o seu livro, você divulgar seu livro, você olhar de novo, você, né, fazer lançamento, isso tudo é criativo para mim também, acho que isso é importante dizer. Quando você vai, e a gente até se encontrou, né, na Feira do Livro, vai sentar lá com o microfone na mão para falar sobre o seu livro, as pessoas estão lá na sua frente, é plena criação. Eu sem criatividade nessas horas, eu me sinto completamente assim, estrangeira daquele lugar. Eu preciso da minha criatividade, preciso desse idioma fluente, assim, então me exige criativamente. E tem, até respirei aqui, eu tô com o meu romance, o meu segundo romance inteiro na minha cabeça, tipo, gritando comigo, falando, escuta aqui, dá licença, vai nunca chegar? Tá inteiro, mas eu não escrevi nenhuma linha. Tem Sim. um livro de crônicas, 2 infantis e mais um de poesia, isso tudo para um próximo Meu ano. Deus! A natividade mesmo. Então, assim, não dá mais para dizer que eu não sou escritora, nem Mas para também não dá para dizer mim. que ela tem uma rotina regularzíssima. Né, não dá, isso tá colocado. Então, assim, em termos de rotina de criatividade, é fomentar os portais com o livro, com o sol, com o meu exercício, com tudo que eu aprendi já nesses anos todos que me deixa criativa, com a conversa com o outro, com a música, enfim. Fomentar os portais. Abriu o portal, vai. Né? Não abrir o portal, vai também, mas separa mais tempo. Porque vai demorar mais. E também saiba lidar com a frustração de ficar muito tempo tentando fazer uma coisa e essa coisa não sair. Ou sair do jeito que você não queria, né? Excelente. Né? Tem sido Muito. assim, mulher. Tô nessa. Não, adorei. Você falou sobre a leitura como uma forma de fomentar também a sua escrita, né? Acho que é inevitável. Toda vez que eu dou um curso, eu digo, não existe. Uma leitora não precisa necessariamente ser escritora, mas uma escritora certamente é uma leitora, é uma pessoa que lê, né? E você costuma reler o que você escreve? Não gosto. Não gosta? Não. Tenho, tenho que reler, né? Mas toda vez que eu releio, eu faço, ai, uma palavrinha a menos, hein? Sequer vou perguntar da tese, porque a minha tese. Jana, a minha tese, eu fiz a coisa mais bonita que você pode imaginar com ela, que é, quando eu recebi, eu acho essa história ótima, tá? Tem uns momentos que eu falo, nossa, que boa ideia. Essa é uma delas. Quando eu recebi a minha tese, eu revelei um monte de foto desses 4, 5 anos que eu fiquei fazendo, que doutorado direto você tem um ano a mais, e eu colei na minha tese inteira, como se fosse um álbum de fotos de 4 anos de coisas que não eram a tese. Que maravilha! Eu fui colando assim, e aí eu deixei só as partes que eu gosto. Uma frase, Sim. circulei uma coisa ou outra, e eu gosto da minha tese. Mas a minha tese sou eu em estado de desespero, assim. Então, Alô, você que está escrevendo um TCC, uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado, temos aqui a expressão da realidade de quem produz a escrita acadêmica. É isso aí, gente. Encerramos por aqui. Acabou por hoje, corte obrigada. lacaniano. Total. Não, é impressionante, é isso aí, cara.
Isso, e eu relendo, aquilo grita pra mim. Falo, isso aqui sou eu desesperada para chegar num conceito, isso aqui sou eu desesperada para provar uma ideia, isso aqui sou eu desesperada. E eu sou a pessoa da dúvida, entende? E eu acho que essa é a minha maior contribuição para a academia. Eu sei que parece paradoxal, mas assim, a minha dúvida, o fato de eu achar que escrever academicamente é uma escrita em estado de desespero para mim, me colocou, você viu, né, o título da minha tese, eu escrevi diários, então assim, eu tenho foto minha com meu avô na minha tese de doutorado, assim, é uma coisa. Porque se não fosse assim, eu não escreveria nada, eu não conseguiria escrever. Ao mesmo tempo, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, que é de radicalizar uma proposta e bancar também essa coisa de não é do jeito que se espera, vai ser de outro jeito essa tese. Então eu não banquei, mas eu tive que abrir, fazer um pouco essa concessão comigo mesmo, no sentido, não vai ser aquela tese que você vai ler os conceitos e tenha 1000 referências europeias de não sei o quê. Não vai ter isso, vai ter meu avô e eu criança, porque é desse lugar que eu crio, é desse lugar que eu falo. Eu não tenho como contribuir de um outro lugar. Porque é isso, nesses outros lugares eu estou desesperada tentando provar algo para alguém. E a minha escrita, quando eu estou nesse lugar, ela é muito pior. Ela não é boa. Eu não sou uma boa escritora nesse lugar. Porque tem gente que vai bem, né? Tem gente que vai bem. Não, vou provar uma coisa para alguém, da pessoa se mergulha no livro, mergulha na referência, na citação. Falar, o formato já está feito, eu vou aqui, na teoria, eu vou. Tem gente que é isso, eu não sou assim, esse não é o meu melhor. Então tem isso, eu gosto da minha tese, mas para mim ela grita isso. Ela grita assim, nossa, olha como isso teria sido bom se eu não estivesse morrendo nesse momento, sabe assim, tipo, tem uma coisa, uma dinâmica meio traumática também, acho. Total. E é muito bom isso que você traz dessa coisa, se fosse escrever, né, hoje, com maturidade, talvez você bancasse de outro jeito. Eu acho que essa é, entre grandes aspas, a pena de se escrever apenas uma tese na vida. Quer dizer, tem pessoas que fazem mais do que um doutorado, mas é bem menos gente no mundo. Mas já é pouca gente que faz doutorado no mundo, mas o que dirá fazer dois. Mas é esse lugar de. É um gênero textual que a gente aprende fazendo e que se faz a princípio mais uma vez, a partir de uma lógica que ela já é meio engessada. E como a gente está aprendendo a fazer a tese, enquanto faz a tese, a sensação que eu tenho é que a gente vai sempre se sentir, não sempre, mas majoritariamente menos seguro em escapar dessas fórmulas, em escapar daquilo que nos dizem que tem que ser o gênero, né? A universidade tem um jeitão, né? A academia, nesse sentido, tem um jeitão um pouco mais quadradinho, e parece ser mais difícil escapar disso. Então, o fato da gente escrever, além de tudo, né, nas dinâmicas de poder, ou seja lá o que for, que também operam aí, né, para escrita, mas para dizer, então sempre vem dizendo que como tem que ser e tal, tem esse lugar de ser só uma. Então você experimenta menos porque você não vai testar de novo, né? Sei lá, você faz alguém que faz postar, claro, são naturezas textuais muito distintas, mas ainda assim é escrever, né? Alguém que tem um projeto de escrita no Instagram, escreve, sei lá, posta lá uma foto e escreve sobre aquela foto e faz isso 3 vezes por semana. Como essa pessoa tá, quando ela inicia, pode ser que ela seja mais engessada naquilo, mas o projeto dela é escrever 2.200 caracteres 3 vezes por semana. Ela vai criando mecanismos e recursos de transformar aquilo, de ocupar aquele espaço de maneiras diferentes. Claro, tem outras pressões, mas tem mais chance para o experimento, porque são várias vezes, uma repetição daquela tentativa de escrita. Enquanto na tese é aquele texto e acabou, né? Então, realmente é maravilhoso isso que você trouxe. É a lógica do desespero. Então, você que está nos ouvindo, já escreveu uma tese, um TCC ou uma dissertação, você nos abrace, porque o desespero é coletivo e está sendo compartilhado aqui ao vivo. E sabe o que é louco também? Faz parte um pouco da cultura da escrita da tese, quase um pouco do traje, né? Dress code. O desespero está no dress code da escrita acadêmica. Talvez não precisasse fazer, acho que essa é uma coisa que eu me questiono também. Então eu tenho tentado fazer o exercício de que a minha tese é mais um dos meus livros.
É mais um dos meus textos. E sinceramente, se eu fosse reescrever, seria basicamente cortar muita coisa. É, mas é mais um. Né? Eu não gosto de dar à tese esse tamanho todo que ela tem. E acho que é um jeito também de reescrever, sabe? Assim, é um jeito de fazer outras teses. Se você pensar que ela é mais um texto, num formato tal, né? Então eu tenho um livro de poema, um romance, uma tese, um infantil, vai junto no catálogo. Porque quando eu estou falando de arte, no prefácio, por exemplo, eu acho que eu defendo ali algumas ideias, claro, tipo, não é esse o propósito, defender ideias, e sim contar a história, mas ali de forma indireta, nas entrelinhas e tudo mais, eu estou falando de muita coisa que eu falei na minha tese também. Tá tudo meio ali, né? Afinal de contas, a gente pensa com o mesmo corpo, com as mesmas referências, a gente pode até usar outros recursos para escrever, mas as coisas estão ali presentes nos textos que a gente escreve, e talvez isso desobrigue um pouco também do texto da vida, né? Isso vai aparecer em muitos textos, não precisa ter um só. E você estava falando que você tem esse bocado de coisas para sair, um monte de projeto em andamento, já tem 5 livros publicados. É, como é que tem sido, assim, encontrar a sua voz na literatura? Se é que é possível que isso seja uma questão, né, a princípio, né? Se for uma questão, como é? Encontrar a sua voz, o seu caminho, a sua jornada no universo da literatura. Como tem sido isso para você? Tem sido fazendo, eu percebi mesmo que não vai dar para eu resolver as coisas e depois começar a fazer, porque senão eu não vou fazer nada. Eu sou uma pessoa muito, muito indecisa, eu tenho uma dúvida crônica em relação a tudo, então faço isso, eu faço aquilo, eu fico em dúvida muito tempo, mas eu em dúvida vou fazendo. Então eu tenho pensado muito sobre isso, porque eu entro em conflito diariamente, porque aí agora já vamos entrar aqui na sessão de terapia, né? Eu tenho, eu tenho, eu tenho a impressão de que eu não tenho cara de escritora. Mas é claro, meu amor, você não nasceu homem. Brincadeira, gente. É brincadeirinha aqui, hein? Então é isso, mas para além disso também, eu sempre fico idealizando essa Liana escritora que ela é muito diferente do que eu sou. Eu não sou capaz de ser essa personagem, isso eu já percebi, porque eu não estou fazendo um papel aqui, eu estou sendo o que eu sou, tentando viver aqui das minhas coisas. Então essa figura, né, que as pessoas me conhecem como escritora. Mas aí de repente, tipo agora mesmo, agora no Instagram, eu acabei de fazer, e assim, você é a melhor pessoa para falar sobre isso, Jana, de verdade, porque a gente tem essa coisa, né? É isso, a gente se encontra em todo lugar porque a gente também quer ir nos lugares, a gente quer ver a peça, a gente vai só no lançamento do não sei o que, a gente também quer ir ali pegar um canapézinho com vinho de graça, você entendeu? E ganhar uma eco bag. Não vem só falar pra gente que a gente só vai no lançamento do grande livro Plaus. Não é assim, então eu tenho muito essa dinâmica, assim, eu sou essa pessoa. E eu agora mesmo acabei de fazer um story, que a pessoa vai ficar super curiosa, porque quando isso for pro ar não vai mais ter, em que eu tô assim com a boca. Ai, gente, whey é horroroso. Ai, que coisa horrível. Depois eu terminei de gravar, sou eu, total, falando assim, que resolvi fazer. Aí depois eu terminei de gravar, eu falo, gente, mas o que é isso? Que espécie de escritora sou eu? Que tô aqui divulgando meu livro e do nada vem que esse whey, eu tenho essa crise constantemente. No entanto, eu não sei ser de outro jeito. Então, resumindo, assim, eu vou fazendo como dá. Sim. E daqui a pouco, eu acho que eu vou achar a minha voz olhando para trás, não olhando para frente, entende? Tipo, então agora olhando um pouco para trás, eu acho que a minha voz eu produzo muito. Eu quero produzir para muitos, eu não quero produzir para poucos. Então isso acaba me dando um estilo também, que aparece no texto. Sim. Acaba virando estilo textual.
porque eu tenho muita pressa. Acho que talvez essa seja uma coisa que vai definindo. Porque isso é ritmo, né? E ritmo é tudo. Então, se eu tenho essa pressa, se eu tenho essa urgência, se eu tenho essa necessidade de ligar o story no Instagram, fazer esse story nada a ver, depois vou lá e faço uma reunião com a editora que vai ser o meu livro, não sei o que lá, e essas coisas convivem em mim, isso está na minha literatura de alguma maneira. Isso está na pontuação, isso está na velocidade do capítulo, isso está no tipo de escolha que eu faço para tudo, assim. Então, eu acho que eu vou descobrir a minha voz olhando o que eu já fiz, porque eu não vou ficar parada até ela chegar, entende? Porque pode ser que não chegue. Ou pode ser que chegue hoje uma coisa que eu falo, qual é a sua voz na literatura? Daí eu te respondo, amanhã eu vou acordar e falar nada a ver. Nada a ver. Mas uma coisa que me deixa muito animada é quando eu vejo, por exemplo, algumas pessoas definindo outros artistas a partir de critérios que eu não tinha pensado. Por exemplo, esses dias eu ouvi alguém falando de alguém, não lembro nem quem é a pessoa, falando, mas é característica da obra desse cara escrever muitos livros por ano, faz parte da estética dele. Eu falei, então se é assim, se isso vai definindo estética, se isso é critério, se isso é estilo, então acho que eu também tenho coisas para dizer nesse sentido, sabe? Sim, sim, claro, claro. Muito bom. Agora, uma pergunta que, enfim, não precisa ter uma resposta pronta, inclusive, porque isso é uma questão muito de movimento, é mais do que te vier na cabeça. Assim, escritoras que te inspiram, assim, que te tocam, ou algo que você esteja lendo agora e que te chamou a atenção, mais nesse sentido, nada definitivo, assim, né? Sim. Eu tô com. Bom, a mulherada ganhou meu coração, né? Tô com a mulherada assim até o fim, não abro. E eu tô muito tocada pela Annie Ernaux, muito, muito, muito. Embora eu não tenha. Eu não sinto que eu tenha muito essa pegada da autoficção, pelo menos não por enquanto. Então não é um gênero que eu diretamente tenho vontade de escrever, mas eu gosto muito do jeito que ela vê o mundo, é muito inspirador para mim, e é isso, me ativa portais. E eu tô também tentando fazer um pouco um retorno aos caras, eles são caras mesmo, assim, eu acabei de falar da mulherada, mas é essa galera contemporânea, mas estou também fazendo, estou sentindo vontade de reler algumas coisas, de quando eu falei, meu Deus, literatura é demais, tudo isso, que é o Saramago e o Gabriel Garcia Marques. Então, assim, tem isso acontecendo, né? Tem a mulherada, e daí eu vou, só para não começar a fazer uma lista e deixar muita gente de fora, vou me concentrar nesse movimento da Annie Ernaux, que eu acho muito importante, não só pela produção literária, mas pela postura dela diante da escrita mesmo, e eu tenho a impressão que a Annie, ela faz uma coisa do tipo, olha, escuta aqui, isso aqui que a gente está escrevendo, vocês vão ter que ouvir. Não, eu vou entrar nesse salãozão aqui, desse festival, e eu vou falar. Eu tenho uma sensação isso, e ajuda, né? Ela é europeia, isso ajuda a beça, porque a gente também tem isso, tem essa parte aí da lista de coisas que a gente não é além de herdeira, né? A gente não é europeia. Isso faz muita diferença quando a gente pensa em termos de movimentos estéticos, culturais e tudo mais. Então, para vir aqui, né, na porta-bandeira desse movimento da mulherada, quero dizer da Annie Ernaux, porque ela fez bastante bagunça em mim. Uhum. E aí, do outro lado, tenho sentido vontade, não comecei ainda, mas estou aqui, sabe, separando as referências, de reler. Eu já li mais de uma vez alguns livros do Saramago, e o 100 Anos de Solidão, que é o que eu já reli outros do Gabriel também, mas o 100 Anos de Solidão é o que eu releio. Eu tenho muita dificuldade de reler livro, rever filme, eu não sou essa pessoa Eu não. também. Eu também não. Eu também não. São Não, poucos os que eu releio. Eles ficam aqui, às vezes passeio por eles, pelas coisas que eu já reli, eu não mas eu também releio, não. não sou de Então, reler. eu tô apontando como um negócio grande, porque realmente não é muito meu perfil, não. Então, mas tô me preparando, porque eu tô sentindo que eu vou ler de novo, muito de novo, sabe? Muito de Sim, novo, muito outra pessoa. sim. Então tem isso. E tem a minha rainha soberana, né, da arte, que é a Elis Regina, que eu falo para todo mundo que é artista da minha vida, e ela
me dá muito caminho, assim, ela é muito farol, inclusive por essa relação que eu estava falando um pouco dessa brincadeira que eu fiz dos stories, mas que eu tô falando como brincadeira, mas o sofrimento é real, eu entro em crises reais com isso, com essa coisa, essa pessoa que eu não consigo não ser e essa outra que eu queria ser, essas coisas ficam sempre muito conflituosas na minha cabeça. E a Elis me dá muito farol nisso, assim, porque a Elis, ela é genial, brilhante, impecável, um repertório que está aí até hoje, fantástica e absolutamente popular, né? E absolutamente espontânea em várias coisas, e super aqui na lida com o real da vida, sabe? Então, Uhum. nem sei se cabia falar dela, mas eu sempre falo dela Cabe, toda vez que eu claro, posso, assim. cabe tudo. Aqui cabe tudo. Até porque para mim voz e palavra são coisas muito juntas. Então a Elis me inspira muito Sim. porque a voz dela na palavra me abre camadas de compreensão daquele texto que são inspiradoras para mim. Você tinha falado também agora há pouco da questão da internet, né? E eu tenho feito essa pergunta, uma pergunta que eu incluí, assim, no roteiro de propósito. Você tá lá, né? Você tem o seu próprio perfil, você tem o perfil da escrita matinal, e você tá produzindo ali também, né? De alguma maneira. Então, qual que é o papel da internet, como essa coisa muito grande, né? A internet pode ser muitas coisas, né? Para você na escrita, né? Porque hoje em dia a gente vive essa era em que se fala que é preciso estar na internet, para todas as profissões. Dentista, esteja na internet, sei lá, todo mundo. Pintor, esteja na internet, todo mundo. Como é que é para você, assim? Nossa, eu acabei de fazer uma relação agora que você falando me veio uma associação muito inusitada que eu falei da tese, né, da linguagem da palavra do desespero, do estado de desespero. Eu acho que a internet oscila também para mim nesses lugares. O que eu tenho hoje de oportunidade como escritora, a gente se conhecer, o grupo de escrita matinal, eu devo tudo à internet. De verdade, assim, claro que eu fiz um bom uso disso e tem muita gente fazendo mau uso eu peguei uma coisa que tá ali, fiz isso também, virar uma outra coisa e tal, mas eu tenho total convicção de que sem o Instagram, vou até nomear assim, não é nem a internet, sem o Instagram, eu não teria acesso às oportunidades que eu tenho hoje, de produzir livro, de produzir o grupo de escrita, de ter editora, de ser publicada, de ser lida, de vender. Então, assim, eu devo muito mesmo à rede social. Por outro lado, de um tempo para cá, eu tenho sentido a necessidade de me desconectar porque eu tô sentindo que eu tô acessando, já acessei muito, tá? Do começo, o começo, porque quando eu decidi ser escritora, a primeira coisa que eu fiz foi abrir o Instagram, foi muito estratégico. Eu falei, eu vou pra rede. Essa foi a decisão, sou escritora, e agora? Agora vou pra rede. Foi a primeira coisa. Porque junto com isso eu ia escrever meu livro, junto com isso eu ia continuar produzindo, mas eu sabia que eu precisava de algum tipo de moeda de troca, assim, digamos, com editoras ou com espaço mesmo na mídia e tudo mais, e eu sabia que eu podia ter essa moeda de troca se eu tivesse um público já ali mais consolidado, então eu fui atrás disso. Então no começo, para mim, isso ficou um pouco quase como a confirmação de que a minha escolha ia dar certo, eu ser lida no Instagram. Eu ter curtido, eu ganhar seguidor, eu conversar com as pessoas no direct, era quase assim, olha, vai porque vai acontecer. Então, obviamente que isso não é assim que funciona, então dias em que eu colocava um texto e a coisa não ia, eu ficava sem dormir. É nesse nível, ficava sem dormir. Colocava em xeque se deveria ou não ter feito a escolha de ser escritora, porque 2 posts seguidos não tinham repercussão. Então, estava muito colado para mim. Então eu já tive esse lugar do desespero. Depois de um tempo o negócio foi. E a gente ficou um pouco assim, acho que é uma época também do Instagram, que eu não sei se você pegou, que era muito fácil, você produzia a coisa ia para as pessoas, tinha, sei lá, um momento meio mais tranquilo, assim, não sei se não tinha tanta gente, se o algoritmo era outro, era um momento.
que depois que você entrava na vida das pessoas, parece que as suas coisas eram entregues. E de um tempo pra cá, tempos áureos, de um tempo pra cá, eu sinto que eu não sei o que fazer para que as coisas que eu posto lá sejam entregues para as pessoas, não sei mesmo, vou testando. Mas eu sinto que se eu ficar nessa agora, eu vou me perder. Então eu estou muito atenta. É uma fase em plena construção assim também. Eu estou muito atenta porque eu sei da importância da internet. Dependendo do quanto o meu post vai ou não bem, eu vendo mais ou menos livro, mais ou menos curso. Então determina a minha vida financeira, é nesse nível assim. Então é difícil você ficar também 100% de boa. Ai, tá tudo bem, vou fazer o que eu quiser. Não, tá completamente vinculada e é isso. Operária da arte, operária. Operário também gosta de receber salário, né? Afinal de contas, a gente quer salário também, né? Exatamente. É operário no herdeiro, é outra história. E isso é louco, né, Jana? Porque às vezes eu sinto que essa coisa meio do good vibes, relaxa, aposta o que você quiser, vem muito de um discurso de herdeiro que não sou. Então não vai dar, viu, meu amor? Não vai dar. Tô nervosa sim, porque se o Instagram não vai bem, meu livro não vai bem, eu ganho menos. Não posso ganhar menos. Minha conta tá batendo aqui, tá no 0 a 0, não tem como. Então é claro que tem um nervosismo, mas ao mesmo tempo é uma armadilha, porque se eu fico presa nesse nervosismo, eu vou perder a minha melhor coisa, que é justamente a criatividade. É. E aí o post, o texto, o vídeo vai gritar aquilo que grita a minha tese, que é desesperada, desesperada. Sim. Eu vejo isso em mim quando eu tô numa fase desesperada no Instagram. Então isso eu não quero mais. Nem que eu tenha que me reinventar. Nem que eu Muito tenha bom. que mudar tudo. Isso eu não quero mais e tô atenta. Mas eu adoro o Instagram também. Olha que louquinha. Maluquinha totalmente. Falando tudo isso. Mas eu gosto do Instagram. Eu só não gosto quando eu estou num lugar tão frágil que eu coloco todo o meu valor naquilo. Porque Sim. sou eu que faço isso comigo, né? E tem a ver também com as dinâmicas de trabalho, né? Eu acho, do presente, o papel que as redes sociais têm hoje. Então, a gente se cobre, pode fazer isso com a gente mesmo, mas tem esse lugar de como são as relações de trabalho hoje. Então, de precisar estar lá, de, como você falou, né? Se o post vai mal, não vende livro, não vende curso, aí é claro que vem o desespero, porque veja, essa é a maneira como se estabeleceu a dinâmica do seu trabalho na atualidade, uma parte da dinâmica do seu trabalho. Então, Sim. é difícil mesmo não se frustrar, ou não se desesperar, ou então tentar justamente estar atenta para pensar, se for preciso me reinventar, como? Né? De que maneira fazer? Ou como encontrar uma forma mais possível aí, né? De, de vida nas redes, né? Sei lá. Tô tentando, tô nessa tentativa. Tudo bem. Atentíssima, atentíssima. Tô com você, gata. Atenta. Eu também. Estamos atentos. Eu tenho agora duas perguntas finais. Desse papo que a gente teve aqui, a primeira dessas perguntas finais, a primeira é: se do nosso papo teve algo sobre escrita que você gostaria de me contar e que não apareceu durante a conversa? E a outra pergunta é se ao longo da sua jornada como escritora você recebeu algum conselho, ou mesmo não necessariamente como escritora, mas algum conselho que você acha muito importante e que te ajuda muito a seguir vivendo e que você gostaria de compartilhar com a gente. Eu acho que das coisas que eu falei aqui, a primeira que vou um pouco assim nessa, né? A primeira coisa que aparece eu vou falar, que é que escrever também é uma escrita que se faz com o corpo. Acho que essa é uma, e talvez até junte um pouco com o conselho. E acho que esse é um aprendizado do teatro que está em mim e que é fundamental para a minha escrita. Eu não consigo escrever sem ter um movimento de corpo. Eu não estou falando de forma metafórica. Eu estou falando disso aqui, da escrita de parar. As pessoas não vão ver aqui, né? Mas assim, eu parar o que eu estou fazendo e começar a gesticular, abrir o braço e colocar a mão para cima e ficar assim, mexendo a mãozinha, tipo, como se eu estivesse dançando.
existe um destravar da palavra que para mim é muito corporal e que é muito sonoro também. Então, queria só contar essa curiosidade no meu processo de escrita, que eu escrevo falando em voz alta e sou capaz de escrever. E tem um livro de contos inteiro, não sei se eu já contei isso por aí, não publicado, que eu escrevi ouvindo mais de 30 horas sem parar de You Don't Know Me, do Caetano. De tanto que essas coisas para mim são ligadas. Então, qual que é a ligação entre os contos? A ligação entre os contos é que eu escrevi ouvindo a mesma música e eu queria ver como que essa música virava palavra a partir das histórias que eu tô contando. Então, acho que essa é uma coisa de escrita interessante, que assim, eu sempre tenho uma coisa performativa acontecendo enquanto escrevo. Tanto que o prefácio, que é meu romance, ele só deslanchou quando eu achei uma dramaturgia, tô chamando de dramaturgia mesmo, uma premissa, uma dramaturgia, um jeito de ocupar aquele espaço. Então, minha escrita tem sempre uma performatividade. Agora, no Poemas de Amor no Divã, isso é evidente até, porque eu assumo e falo de uma personagem, né? Então, acho que esse é o elemento da escrita que eu acabei não falando, que eu queria deixar. E um conselho, tenho dois. Um conselho que eu recebi numa primeira reunião que eu fiz com a Lúcia Riff, que é minha agente, e que é uma pessoa, para quem não sabe, uma agente de escritores muito conceituados, e ela tem a agência dela há mais de 30 anos, e eu acelerada desse jeito que sou, e ela falou: não, Liana, a literatura não é um lugar da pressa, a literatura tem um tempo próprio. E daí, isso não é uma coisa que eu consigo aplicar muito no meu dia a dia, mas vira e mexe, vem a Lúcia um pouco na minha cabeça, me dando um pouco esse cafuné, sabe? De não, isso aí não tá na sua mão, o tempo do livro. Já vimos histórias de livros que estouram e ficam aquela coisa e somem, de livros que estouram depois de 10 anos, de livros que vão sempre vendendo, sabe assim? Ela me deu uma dimensão calma da coisa e eu acho isso precioso, sou muito grata a ela. E outro conselho que eu ouvi da Andrea Del Fuego, que é a prefacista do prefácio, né? E que ficou minha amiga, e que eu tava falando pra ela um pouco dessa coisa, né, de querer estar no evento, de falar, de gesticular, de ser a pessoa com a eco bag, com o champanhe e com o canapé, que a gente tava falando um pouco. E ela falou pra mim, ela falou: eu também adoro isso, ela é super, a gente é parceira disso e tal. Daí ela falou: mas tem um espaço que a gente precisa fazer muito esforço para preservar. E esse espaço, ele é muito nosso, muito silencioso e muito escondidinho. Então ela fala, brinca com isso, com o se mostrar e se esconder, né? Ela usa outros termos, mas assim, resumindo é isso, assim, brinca um pouco de preservar esse espaço que é seu, que é da sua escrita, que é do seu silêncio, da sua solidão, com esse outro espaço em que você se mostra, que você se joga, esses dois espaços, mas preserva esse, não se perde desse espacinho. Então são dois conselhos que me acalmam. E sinto que tem uma preciosidade em conselhos que nos acalmam, né? Porque o mundo está na contramão da calma mesmo. Então, se for para deixar conselho, eu quero deixar conselhos que acalmem. Maravilhosa, assim, que coisa linda. Obrigada, minha querida. Que honra ter tido você aqui. De verdade, assim, as pessoas que vão nos ouvir vão achar que eu sou assim, porque eu falo isso porque eu estou muito feliz com o projeto, estou muito feliz de fazer esse podcast, que é uma coisa assim nova para mim, e muito feliz com essas trocas, assim, que bonito tudo que você trouxe aqui. Que honra. Leiam os livros da Liana, conheçam o trabalho dela, venham participar da escrita matinal, acompanhem essa mulher bacanuda demais por aí. E muito, muito obrigada, querida, por estar aqui. Jana, eu que tenho que te agradecer, eu acho o máximo, me senti honrada demais com o convite. Tem uma coisa muito bonita que acontece quando a gente troca. Várias coisas que eu falei aqui pra você, eu não tinha pensado ainda nesses termos,
E quando a gente acha o nome das coisas, parece que tudo dá uma acalmada, né? A gente está falando de calma, nomear dá uma acalmada na angústia, né? Então, e falar com alguém que tá afim mesmo de escutar, é ótimo pra gente nomear um monte de coisa. Então, estou muito feliz e parabéns pelo seu projeto. Eu sou muito, muito sua fã. Admiro muito seu trabalho, sua postura, sua ética, de verdade, viu? Conta comigo para o que você quiser. E obrigado a todo mundo que ouviu também. É isso, você que nos acompanhou, não deixe de seguir o trabalho da Liana. Se você gosta desse trabalho, também não deixe de deixar aqui o seu like, segue a gente nas diferentes plataformas de distribuição de áudio. E a gente se vê numa próxima. Muito obrigada. Um beijão para todo mundo e tchau, tchau. Tchau, tchau.